Voltamos com o programa Entrevista da Tarde, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, ok? Você pode também me seguir nas redes sociais, @Muniz11, ok? Muito obrigado, então, a você que nos prestigia na capital e também no interior. Com o apoio do Arasuper e também do Aramix, eu tenho o prazer de conversar agora com a ex-vice-governadora do Acre, procuradora do Estado, doutora Nazaré Araújo. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito boa tarde. Prazer recebê-la aqui no programa. Prazer também estar aqui, Muniz. Legal. Ela vem acompanhada da Maria Santiago. Seja bem-vinda também. Obrigada. Prazer recebê-la aqui no programa. Doutora, são tantas lideranças na família, políticas, nós esquecemos uma, quer dizer, a primeira, né? A primeira. Ó, seu tio-avô. Meu tio-avô. Senador Adalberto Sena. Um médico, uma pessoa que fez muitas caminhadas no interior do Acre, e defendendo sempre esse bem-estar da nossa população, né? Então, no tempo que ele ia de um município para o outro, no lombo do jegue, que ele falava, né? Escute, quando, na campanha de 2014, né? Isso. Quando o então já governador, candidato à reeleição, Tião Viana, me convidou para ser sua vice, qual foi a sensação que a senhora sentiu naquele momento? A senhora via a possibilidade real de, quem sabe, sentar praticamente, assim, simbolicamente, na mesma cadeira do seu pai? Foi uma coisa muito emocionante. Eu acho que não tinha como deixar de ser. Eu sempre procurei ajudar muito o Acre, na minha profissão, né? Você colocou aí, eu sou procuradora de carreira. Eu procurei o Acre, né? Quando a minha mãe terminou o tempo dela de cassação, ela foi cassada junto com meu pai, num período muito duro do nosso país, nós retornamos e eu fiz uma viagem com ela para o interior do estado do Acre. E a gente vê umas coisas muito fortes, né, Muniz? Sim, a gente vê pessoas muito isoladas, com necessidades. Eu tinha meus 15, 14 anos ali, era bem novinha, faz um tempo já isso tudo. Mas o compromisso veio. Qualquer coisa que eu fizesse tinha que ser para ajudar essas pessoas a melhorarem. Então, eu me formei, né? Sou advogada de profissão, fiz o concurso da Procuradoria-Geral do Estado, porque eu vi que, como carreira pública, era onde eu realmente poderia ajudar a construir, a orientar, né, as pessoas que quisessem fazer o melhor pelo Estado do Acre. E fiquei ali como procuradora, chefe da PA, cheguei no governo de Binho Marques a ser a procuradora-geral do Estado. Na sequência, eu fiz uma candidatura para deputada estadual e não logrei êxito, mas o governador Tião Viana me chamou para trabalhar com ele na subchefia de assuntos jurídicos, né? E lá eu também percebi a construção das leis, como elas devem passar por um processo democrático de discussão. Então, nós fazemos muitas discussões com a sociedade civil e existe uma maneira de você reforçar a democracia com isso, né? Claro. Então, na apresentação de um projeto, você ouvir as mais diversas pessoas para você fazer essa construção. Em 2014, no início de 2014, ele me chamou e disse, vem comigo, é uma jornada forte, mas tem a história da sua família, você sabe o que acontece quando a democracia falta, a gente precisa fazer a defesa dessa democracia, já era um tempo, né, de muitos ventos fortes. E eu olhei também o compromisso sempre da minha mãe, o retorno quando ela veio para o Acre, a história política do meu pai, e isso pesou muito naquela decisão, né? Então, eu me decidi por estar ao lado dele. E ajudou tanto na eleição quanto na gestão, né? Dentro das minhas possibilidades, eu procurei fazer o meu melhor,
muitas coisas mudaram, muitas políticas públicas mudaram. Não foi um governo fácil diante de um impeachment, né, que nós vivemos dentro do Brasil. Então, só por isso já era um vento muito forte dentro da política, que também desacreditava mulheres, né? E a gente viu um ministério totalmente masculino, algumas políticas públicas sendo colocadas para trás. Eu tinha um programa aqui que, inclusive, em 2018, recebeu um prêmio pelo trabalho que a gente fez, mas acho que pouca gente sabe disso. Talvez seja uma das primeiras vezes que eu estou falando disso, porque depois já foi um final de governo né, bastante complicado. Mas o programa Mulher Cidadã foi premiado nacionalmente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, exatamente pelo olhar que ele tinha, calçando as necessidades de uma mulher, com roda de conversa, com assistência dos médicos. Era um projeto cidadão com um olhar por aquela que faz ali a questão da família, pela questão da família. É a mulher que chama o marido pela mão para levar para um médico, para verificar uma pressão, né? Então é ela que leva uma criança, ela que traz, né? Tem muito essa função. E já que a senhora tocou no assunto mulher, uma outra mulher também colaborou de forma decisiva para que isso acontecesse. A ex-primeira-dama. Sim, com fundamental certeza. Fundamental. Aliás, fundamental. Uma das filhas está aqui, Catarina. Exatamente, né? Marluce sempre foi uma pessoa muito presente nos momentos em que o Acre passava pelas suas crises, né? Então ela fazia, ainda andando essa semana, eu vi nunca mais aqueles bazares no final do ano. Então, assim, a gente trabalhava com muito carinho, né? E nós deixamos, assim, bons amigos, boas sementes, né? Bom, a Maria Santiago está nessa também. Já a senhora volta a explicar essa questão coletiva. Mas como é que é essa sensação de lutar com a doutora Nazaré por um mesmo objetivo? Então... a Nazaré é uma pessoa que tem essa história linda que ela está contando, né? Mas o que ela tem, assim, de mais precioso, e é por isso que eu estou nessa jornada com ela, nessa candidatura coletiva, é essa força, essa garra de lutar pelas causas sociais, né? Então, quando ela abraça essas questões sociais, a gente se vê na fala dela. E aí, hoje a gente está com esse propósito na construção dessa candidatura coletiva, né? E o que acaba sendo uma novidade para a política, né? Que a gente está agora, que vamos ter eleição esses dias, mas assim, a candidatura coletiva, ela já tem várias experiências, né? De umas 3 eleições para cá, essas experiências vêm se dando em todo o país. Na última eleição para vereador, nós elegemos, né, no Brasil afora, vários mandatos coletivos, né? Esses mandatos coletivos, na verdade, eu compreendo como um mecanismo de defesa e de fortalecimento da democracia, mas uma forma mais consolidada na sua representação. Porque quando a gente constrói um mandato coletivo, por exemplo, nós estamos em 4 pessoas. Cada uma de nós, a gente tem uma história, vem de um movimento, fazendo defesa de diversas pautas, e aí a gente traz para dentro desse mandato, né, essas pautas, essas lutas. Por exemplo, a minha área hoje, eu estou focada no movimento negro. Eu sou da direção do Movimento Negro Unificado, que é o MNU, né, aqui no Acre. E a gente, no mandato coletivo, a gente tem esse espaço de estar trazendo para dentro do mandato as nossas pautas, e essas pautas, elas são o quê? Na verdade, as pautas dos movimentos, elas são reivindicações de implementação de políticas públicas. E quando a gente traz, né, dentro desse mandato, com essa seriedade, o mandato acaba sendo um mecanismo muito forte para impulsionar as políticas públicas, para que elas cheguem mais rápido e com mais precisão lá na ponta de quem realmente precisa, né? Então, esse é um verdadeiro sentido de um mandato coletivo. Doutora, além da senhora e da Maria Santiago, aqui presentes, temos ainda nessa luta a Rosa Scalabrini, que já foi presidente do PT, e também a Iuli Silva. Isso.
Como é que a senhora está vivendo essa nova experiência de um mandato eletivo, um mandato também, ao mesmo tempo, coletivo? Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, porque a gente, Muniz, não tem como a gente ficar de fora do que está acontecendo dentro do Brasil, que desafia a democracia. E a gente vê o resultado disso nas casas mais simples ou nos pequenos comércios, nas pessoas que precisam também de uma assistência. E agora a gente está vendo isso se ampliar de uma forma tal que até aquelas pessoas que ajudam estão tendo menos condição de ajudar. A gente percebe isso em alguns grupos que participam, que fazem as doações. Então a situação ela é muito delicada. Essa eleição, ela nos provoca você colocou aqui de todo um histórico de políticos que sempre tiveram muito esse compromisso. Você conhece o meu irmão, sabe como foi. O mandato dele era pela engenharia pública, pela capacidade que as pessoas tivessem de ter alguns profissionais à disposição para reformar suas casas. A minha mãe, com todo o trabalho social e com a defesa que ela fez dentro da Constituinte, por direitos às mulheres. 26 mulheres escreveram o que até hoje a gente tenta tirar do papel, mas a nossa democracia está sofrendo ataques, né, constantes. Então a gente precisa vir nesse momento e vir dentro de um mandato coletivo ao significado de tudo isso. Como eu posso fazer melhor a defesa dessa democracia? Mostrando, através de uma carta compromisso, do compromisso dos movimentos que estão vindo conosco, uma jovem, uma pequena empresária, que é o caso da Yuli, que tem seu compromisso com a sustentabilidade, com esse olhar da questão do meio ambiente, que vivencia diretamente, né, isso e que traz também a sua experiência, o olhar de uma mulher jovem, mãe, que tem as necessidades dela, que precisa, né, sustentar sua filha e que quer um mundo melhor também para oferecer no futuro com esse respeito à nossa terra. A Santiago, que tem toda essa luta pelo reconhecimento daquilo que faltou, que falta e que se a gente não tiver um olhar de carinho vai continuar faltando para as mulheres negras, que são uma base da nossa sociedade. Representa uma representação enorme dentro das pessoas que não têm uma dignidade para morar. Então, nós precisamos fazer essa voz ecoar. E nós nos somamos. Eu sou uma pessoa do direito, né? Eu sou uma pessoa que tenho esse olhar do social. Então, fui escolhida para estar na cabeça desse mandato num tempo em que a representação política das mulheres, ela está diminuindo, né? Ela está passando por momentos tão delicados dentro do nosso Brasil. Você veja o que nós vimos acontecer dentro do Senado Federal, uma comissão importantíssima, como a do Covid. Senadora Simone Tebet não teve direito à fala, é independente de partido, né? Então, nós precisamos nos unir, mulheres, fazer essa votação por vozes de mulheres, tendo mais acesso a estar nos espaços onde se discutem as políticas públicas, onde você conforma leis, para você poder fazer chegar para aquelas que mais necessitam políticas públicas que realmente as atendam. Então, eu acho que é feliz por isso, entendeu? Foi um tempo de muito desafio, o tempo da pandemia é um tempo de muito desafio para a gente, né? Então, você sai, tem vezes que a gente pode... bem pouco tempo, olha, eu estou com Covid, a outra está com risco de ter Covid, não posso ir, tá certo, a gente vai se somando nas nossas possibilidades e eu acho que as mulheres entendem isso, porque às vezes em momentos muito difíceis uma das outras, nós nos agrupamos para poder fazer chegar a nossa voz. Olha só, fazer um pequeno comentário aqui, em seguida uma pergunta.
quando sua mãe foi deputada federal Sim. constituinte, eram 26 deputados? 26 deputadas. Deputadas. Mais de 30 anos. 500 Isso, e tantos. 513. Mais de 30 anos depois, tivemos um avanço significativo. São 77 agora. Claro que ainda Isso. precisamos avançar muito mais. Mas agora, na ainda sua em termos opinião, percentuais, sim, é um sim. percentual pequeno. Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que é mais importante, ou, aliás, o que é mais desafiador nesse momento? Lutarmos para, pelo menos, mantermos o que aí está, ou pensar em um avanço mais significativo? A senhora volta daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 3 minutos. Fique com a gente.